Esse vídeo não é só mais um desabafo. Eu vim aqui denunciar publicamente uma história horrenda, repugnante e nojenta de abusos sexuais acontecendo durante anos em Joviânia, Goiás. A maioria desses abusos tendo sido ocorridos dentro da congregação de Joviânia, a congregação cristã. Eu vim aqui para contar detalhes de uma história absurda que está acontecendo, tem acontecido por anos, com todos os detalhes, nomes e palavras exatamente como as coisas são. Esse vídeo é resultado de um cansaço absurdo, de uma revolta que cresce em mim e consome a minha alma todos os dias. Eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais pensar em outra coisa, desde que isso aconteceu. Há mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma denúncia contra o meu tio, Ariel Malaquias, sobre um abuso sexual cometido contra mim quando eu tinha 9 anos. Depois desse boletim de ocorrência, alguns dias depois eu fiz um post no Instagram contando o meu relato e compartilhando uma experiência muito dolorosa de uma dessas memórias de abuso. Esse post foi resultado de muita revolta que cresceu em mim durante esses dias, de muita coisa que eu sofri sozinha quando eu resolvi denunciar. E quando eu fiz esse post, eu recebi dezenas de mensagens de vítimas, pessoas que conheciam vítimas, muita gente mesmo, mulheres que já tinham passado por abuso e assédio sexual e que foram sofridos quando elas eram crianças. Foram muitas mensagens e aquilo me abalou profundamente. A maioria dessas mensagens que eu recebi, esses relatos e essas histórias de outras mulheres que conheciam outras vítimas, a maioria eram de homens de dentro da congregação cristã. Desses homens, desse escopo de homens dentro da congregação cristã, a maioria de mensagens que eu recebi foram falando sobre uma família específica, que é a família do meu tio, Ariel Malaquias. Foi aí que eu descobri que a maioria dos relatos, a maioria dessas vítimas apontavam para agressores de uma mesma família em Joviânia, que é a família do Manuel Malaquias, o Manelico, muito conhecido em Joviânia. A maioria desses relatos diziam respeito a ele, a outros filhos dele, além do Ariel, que é o meu tio, e um genro. Só até agora é isso que eu sei. Mas provavelmente deve ter muitas outras histórias. Porque só das mensagens que eu recebi foram mais de 50. E cada uma delas ainda conhecia outras vítimas. Eu vim aqui falar disso publicamente porque eu não sei mais como lidar com isso dentro de mim sozinha. Se era difícil denunciar o meu tio sozinha, já sabendo que ele abusou e assediou de inúmeras mulheres e crianças, que eu tenho conhecimento, se já era difícil, foi muito mais difícil saber que isso era uma coisa generalizada, acontecendo dentro da família dele por anos. As vítimas são pessoas de dentro da família, são mulheres e crianças de dentro da família deles e de fora da família. Desde o post que eu fiz, eu recebi muitas mensagens comoventes, mobilizei muitas pessoas e muita gente começou a querer contar de abusos também. Muita coisa aconteceu em Joviânia e eu vi que aconteceu um frenesi e eu fiquei muito feliz com isso. Mas ainda assim, eu não tirei de mim a angústia que eu tô sentindo. Porque é uma história tão absurda, tão nojenta, que eu não consigo lidar com isso sozinha. Eu não consigo lidar dentro de mim sabendo que esses homens estão soltos e eles cometeram crimes contra mulheres e crianças por anos e estão sendo acobertados pela igreja há anos e ninguém está fazendo nada. Eu sei que é difícil demais denunciar, porque a gente tem medo, a gente sofre mesmo. A maioria dessas mulheres sofreram coisas que eu não consigo nem imaginar. De dentro da própria família, de gente falando, você não deveria falar isso. Muitas delas tiveram que pedir desculpa para o agressor. É uma violência absurda que está acontecendo e sendo normalizada durante muito tempo. E eu não estou conseguindo lidar com isso, porque eu não vejo uma maneira de viver a minha vida normalmente com crianças sofrendo abuso. Eu não vejo a minha vida tendo uma rotina normal
sendo que eu sei que isso está sendo acobertado por gente que se considera cristã. Eu não consigo conceber isso dentro de mim. Então, por muitos dias, muito tempo, desde que eu fiz essa denúncia, eu tenho muito medo de que aconteça algo contra mim, porque quando a gente começa a falar, quando a gente começa a denunciar coisas graves desse jeito, que dariam para eles muitos anos de prisão, muita vergonha pública, eu tenho que ter medo mesmo. Porque são pessoas muito poderosas e são pessoas que nunca aconteceram nada com elas. Não. Justamente por causa dessa influência, por causa do dinheiro que elas têm, por causa do poder que elas têm. Mas agora eu cheguei a um nível de cansaço, que eu não consigo mais. Eu tinha muito medo da minha vida virar um inferno, se eu começasse a falar essas coisas tais quais elas são, com todas as palavras, com todas as letras do que está acontecendo. O quão ridículo, o quão nojento é toda essa história. Que é uma rede, literal uma rede. São homens da mesma família, são homens de uma mesma igreja. E todos eles sendo protegidos uns pelos outros. E eu tinha muito medo de que a minha vida ficasse um inferno se eu começasse a fazer essas denúncias, de que eles pudessem me processar, ir atrás de mim, sei lá, me matar, fazer alguma coisa, eu sofrer algum tipo de ameaça, né? E eu realmente tinha muito medo disso, ainda tenho muito medo disso, mas francamente, o inferno que pode acontecer na minha vida sobre alguém me processar por eu dizer a verdade, porque eu quero justiça, ele é um inferno muito menor do que eu já estou sofrendo. O inferno de verdade que eu estou sofrendo é estar lidando com isso, sonhando com estupro, sonhando com abuso, pensando todos os dias que esses homens estão sentados dentro da igreja, tocando, cantando hino, usando terno e se passando por cidadãos de bem, se passando por cidadãos de amor, se passando por cristãos. Então, eu já não consigo mais ver como a minha vida pode virar um inferno mais do que ela já tá. A gente fica com muito medo de fazer alguma coisa a respeito, e não é pra menos, porque a gente sofre ameaça, a gente é completamente desacreditada, diminuída, com muitos tipos de violência que a gente tem que sofrer, mesmo depois de já ter sofrido um abuso sexual. Parece que a violência vem muito mais forte depois que você sofre. Porque não é só o ato de sofrer, é o ato de ser desacreditado, é o ato das pessoas falarem que não é tão assim, é o ato das pessoas dizerem que você não tinha que fazer nada a respeito, deixa passar, deixa nas mãos de Deus. A gente sofre violências por anos depois que um abuso sexual acontece. Então, é muito entendível que as vítimas tenham muito medo de contar, porque realmente elas podem estar em perigo. Com certeza, muitas delas têm essa preocupação. E é muito fácil pra gente falar, né? Ah, faz alguma coisa a respeito. Não é a sua cara que tá a tapa, né? Não é a sua cara que vai sofrer. Não é você que vai sofrer as consequências. Então, em vez de só ficar com a expectativa, ficar pensando todo dia, meu Deus, eu queria tanto que outras mulheres fizessem denúncia, né? Porque eu não posso exigir isso de outra pessoa, obviamente. A dor de cada um é muito única e é muito grande. E com certeza é muito, muito entendível que ninguém esteja tendo a coragem de fazer essas denúncias. Eu não tive durante anos. Mas como é muito fácil só falar, né? Só esperar. Nossa, eu queria tanto que outras pessoas também denunciassem, eu queria tanto não estar sozinha nessa luta. É muito fácil dizer sem a sua cara não estar à tapa, né? Então eu resolvi colocar a minha cara à tapa. Isso sou eu colocando a minha cara à tapa. Porque isso é o meu nome que está aqui no Instagram, é o meu nome que vai ser compartilhado, é o meu nome que vai estar na boca das pessoas e sou eu que vou ser processada caso alguma coisa aconteça. Então, eu queria que isso fosse algum tipo de incentivo, mais do que já foi o post, para mostrar que outras mulheres, vocês não estão sozinhas. Porque se eu, que não sou a vítima desses outros homens, estou sofrendo desse tanto, eu imagino quanto essas outras mulheres estão sofrendo. Então eu queria fazer alguma coisa substancialmente grande, falando nomes, colocando a minha cara, para mostrar esse apoio incondicional que eu tô tentando dar. Porque eu não consigo viver sozinha com isso, velho. Eu não consigo aceitar que as pessoas não fazem nada a respeito. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. E isso tá me matando por dentro. Eu quero a ajuda de outras pessoas para fazer alguma coisa. Mesmo que as outras pessoas não sejam vítimas também. Gente que sabe das coisas. Me ajuda a colocar esses homens na cadeia. Me ajuda a que tenha alguma justiça. Senão isso pode acontecer com os filhos de vocês também, gente. As mulheres de vocês, com as filhas de vocês. Pelo amor de Deus, como vocês não estão vendo isso? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda.